Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Vou mandar um forte abraço aqui, ó, pro Capitão Incrível, né? Capitão Incrível mesmo, ele é incrível, tá sempre em todos os canais aí. Eu vejo ele no canal do Vitor Neres, em vários canais. Aliás, muitos de vocês aqui, tá bom? Eu vejo vocês nos outros canais, Marta Maria, o canal do Vitor Neres. Nossa, vários canais aí, né? Da Central das Escrituras. Quando eu vejo os mesmos nomes aqui lá, eu vou lá e dou um like lá nos comentários de vocês. Gratidão aí por essa parte tão importante, esse apoio, tá bom? Que vocês fazem de seguir, ouvir as mensagens e também fazer comentário, viu? Então, um forte abraço aí pro Capitão Incrível e para todos vocês. O Capitão Incrível escreveu aqui, né? Que ontem, né? A mensagem é de ontem, ele falou: eu fui o primeiro, né? Ele foi o primeiro de hoje, né? A ver a mensagem. Tá bom? Gratidão aí pelo apoio de sempre. Hoje nós vamos estudar aqui Mosias, capítulo 8, a partir do versículo 1. Então, o que está acontecendo aqui? O rei Lime, ele chamou todos ali na frente do templo e ele começou a explicar, falar várias coisas, dizendo que agora o Amon, que era lá de Zaraela, estava entre eles, né? Então, ele estava conversando essas coisas com o povo aqui. Vamos acompanhar, versículo 1. E aconteceu que o rei Lime, depois de haver acabado de falar ao seu povo, pois disse-lhe muitas coisas, mas poucas escrevi neste livro. Tudo lhe contou sobre os seus irmãos que estavam na terra de Zaraela. Então, aqui, né, é Mormon fazendo um resumo aqui das placas maiores, e ele fala, ó, nem tudo eu vou escrever aqui o que o Lime fez, né, mas ele falou sobre os irmãos dele de Zaraela, que havia chegado ali, né, ou seja, Amon e os outros 15 que tinham vindo da terra de Zaraela. E o que mais ele faz? Diz aqui, ó, e fez com que Amon se apresentasse diante da multidão e contasse tudo o que havia acontecido a seus irmãos, desde a ocasião em que Zénif deixara a terra até a época em que ele próprio sairá dela. Ele está falando aqui que pediu para Amon, né, no meio da multidão ali, falar para eles o que havia se passado em Zaraela, desde a época que Zénifer, né, o avô de Lime aqui, tinha saído de lá e formado esse reino aqui. Tá bom? Então ele está contando, atualizando o povo como é que estava lá em Zaraela. E também pediu, e também repetiu, né, no caso Amon aqui, repetiu as últimas palavras que o rei Benjamim lhe dissera e explicou ao povo do rei Lime, para que entendesse todas as palavras que ele dissera. Eu achei isso muito interessante, né, que entre tantas coisas que ele falou do discurso, as últimas palavras do rei Benjamim, do convênio que o povo fez, né? Então isso aqui deve ter mexido aqui com o povo aqui também. E eu acho que é uma boa oportunidade, assim quando eu li essa palavra aqui, né, dizendo que o Amon, ele repetiu as palavras do rei Lime, do rei Benjamim. O rei Benjamim, na verdade, ele era um profeta, então ele falou as palavras do profeta, ele está falando do último discurso, né, do rei Benjamim lá, que ele era um profeta. Então veja, essa última conferência que temos, por essa mensagem aqui eu entendo que eu devo também, nas minhas conversas, colocar coisas que eu gostei da conferência. Falar, olha, eu ouvi um discurso sobre isso, eu gostei demais, compartilhar com as pessoas. Então veja que ele teve uma oportunidade aqui e ele coloca as palavras do profeta ali. Eu achei interessante isso aqui da parte de Amon. Continuando aqui, versículo 4 em diante. E aconteceu que depois de haver feito isso, o rei Lime despediu a multidão e fez com que cada um voltasse para sua própria casa. E aconteceu que fez com que as placas que continham os registros de seu povo, desde o tempo em que havia deixado a terra de Zaraela, fossem levadas a Amon, para que ele lesse. Então eles também, né, o povo de Lime aqui também tinha um registro. Aliás, já tinha do pai dele, Zénifer. Então tinha um registro de Zénifer, junto com o registro ali do rei Noé, e até o registro do rei Lime. Então ele pegou esses registros para atualizar ali Amon e deu para que Amon lesse ali. Aqui a gente vai ter acesso a esses registros, tá bom? Pelo um resumo de Mormon, claro, né? Vai se encontrar lá do capítulo 9 de Mosias, né? Acho que hoje acho que daqui 2 dias. Hoje eu vou compartilhar esse capítulo em 2 dias, que é o capítulo 9. Aí a gente vai continuar os outros capítulos, que vai ter o resumo, né, da história desde que Zénifer ele sai lá
da terra, tá bom? Então vai do capítulo 9 até o capítulo 21, que é a ocasião em que Amon ele é encontrado pelo rei Lime ali na porta da cidade, tá bom? Então vai ter essas histórias aqui contando, vai ser muito legal. Continuando aqui, vamos ver aqui. Aqui eu marquei aqui, ó, Mosias, capítulo 21, versículo 23. Ou seja, do capítulo 9 até o capítulo 21, a gente vai ver o resumo, desde a história de Zénifer até a história do rei Lime, tá bom? Como eles vão começar a sair do cativeiro aqui. E aí lá em Mosias, capítulo 21, versículo 3, diz assim, ó, versículo 23. E o rei, achando-se fora das portas da cidade com sua guarda, descobriu Amon e seus irmãos, e supondo que fossem os sacerdotes de Noé, mandou prendê-los e amarrá-los e jogá-los na prisão. E se houvesse sido os sacerdotes de Noé, ele teria mandado matar, né? Os sacerdotes do rei Noé, eles causaram grandes problemas aqui ao povo de Lime, né? Por isso que ele teria tomado essa atitude. Mas eu só li esse versículo para mostrar que esse registro que ele acabou de dar na mão de Amon, para que Amon lesse, vai então até o capítulo 21. Semana que vem a gente vai conseguir estudando aqui o resumo desse povo aqui, tá bom? Até chegar lá no versículo em Mosias 21, que entra a mão na história e eles começam a sair, né, do cativeiro aqui. Vamos lá, continuando aqui em Amon, né, voltando para Mosias, capítulo 8 aqui, Mosias, capítulo 8, versículo 6 em diante. Ora, assim que Amon leu o registro, perguntou-lhe ao rei se podia interpretar línguas. Amon disse-lhe que não. Então, após ele terminar o registro, o rei Lime perguntou se ele sabia interpretar línguas, ou seja, traduzir. Ele tinha um registro antigo que ele queria traduzir. E disse-lhe o rei, estando pesaroso com a aflição de meu povo, fiz com que 43 homens de meu povo saíssem pelo deserto para procurar a terra de Zaraela. Bom, então, do mesmo tempo em que o povo de Zaraela ficou clamando ao rei Mosias que fosse ter notícia do povo de Zénife que havia saído da terra de Zaraela, também agora o rei Lime, ele chamou 43 homens, né, para ir tentar achar a terra de Zaraela, justamente por necessidade, porque eles estavam vivendo uma escravidão, eles estavam sendo escravizados ali pelos lamanitas, então eles queriam se livrar dessa escravidão, então por isso ele mandou ali 43 homens, né, para o deserto buscar, tentar achar ali, a terra de Zaraela. E aí continua aqui, ó, a fim de rogar aos nossos irmãos que nos livrasse do cativeiro. E ficaram perdidos no deserto pelo espaço de muitos dias, e apesar de sua diligência não encontraram a terra de Zaraela, mas voltaram para cá depois de terem viajado por uma região de muitas águas, e descoberto uma terra coberta com ossos de homens e de animais, e também cobertas com ruínas e edifícios de todo tipo, tendo descoberto uma terra que havia sido habitada por um povo tão numeroso quanto a hoste de Israel. Então, aqui então o povo, né, os 43 homens que Lime mandou buscar a terra de Zaraela, procurar, eles acabaram indo mais para o norte, e eles acharam uma outra terra que havia sido habitada, cheio de ossos, espada, né? E aqui ele está falando da nação dos Jareditas, né, que foi destruída ali. Então eles encontraram aonde esse povo vivia aqui. Continuando, versículo 9 diz assim: e como testemunho de que essas coisas que dissera são verdadeiras, trouxeram 24 placas cobertas de gravações, e elas são de ouro puros. E eis que também trouxeram couraças de grande tamanho. São de latão e de cobre, e encontram-se em perfeito estado. E ainda trouxeram espadas, cujos punhos se haviam estragado, e cujas lâminas estavam corroídas de ferrugem. E não há na terra alguém capaz de interpretar a língua, isso é, as gravações que estão nas placas. Foi por isso que te perguntei, podes traduzir? Se ele podia interpretar a língua ou traduzir esse registro, porque
Lime, né, e o seu povo ficou muito curioso sobre essas placas, sobre esse povo, né, que havia sido destruído ali. E nessas placas poderia ter alguma informação ali, certamente tinha, né? Então essa parte que ele fala, que eles trouxeram 24 placas, né, cobertas de gravações. Essas placas, tem um pequeno resumo que Moroni ele faz sobre essas placas, que é sobre os Jareditas aqui, tá bom? Vou pegar um pedaço aqui, Éter, capítulo 1, versículo 1 em diante aqui, o versículo 1 e 2, né? Versículo 1 e 2, Moroni escreve lá: E agora eu, Moroni, faço um relato a respeito daqueles antigos habitantes que foram destruídos pela mão do Senhor, sobre a face deste país do norte. E baseio o meu relato nas 24 placas que foram encontradas pelo povo de Lime, e chama-se o livro de Éter. Olha só, né? Então ele tá fazendo um resumo da história do livro de Éter, que faz parte das 24 placas, né, que foram encontradas ali pelo o povo de Lime. Lá em Éter, também capítulo 4, do versículo 4 em diante, diz o seguinte, né, Moroni também falando aqui: Eis que escrevi nessas placas precisamente as coisas que o irmão de Jared viu, e nunca foram reveladas coisas maiores do que foram reveladas ao irmão de Jared. Bom, essas placas, né, ele faz ali um resumo, o Moroni, e ele fala que não tem coisas maiores, né, que ele já possa ter visto do que as coisas que foram vistas ali pelo irmão de Jared. Ele faz um pequeno resumo para nós, mas a maior parte, né, dos mistérios ali, ele faz um selo, né? Ele faz um selo e não permite que seja traduzido por enquanto. Vamos continuar o texto aqui, ó. E por essa razão o Senhor ordenou-me que as escrevesse. E as escrevias, e ele ordenou-me que as selasse, e também ordenou que eu selasse a sua interpretação. Portanto, selei os intérpretes de acordo com o mandamento do Senhor. Porque o Senhor me disse: não deverão chegar aos gentios, até o dia em que se arrependerem de sua iniquidade e tornarem-se limpos perante o Senhor. E o dia em que eles exercerem fé em mim, diz o Senhor, como fez o irmão de Jared, para se tornarem santificados em mim. Então lhe revelarei as coisas que o irmão de Jared viu, esclarecendo-lhe todas as minhas revelações. Sim, disse Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Pai dos céus e da terra e de tudo o que neles há. Então aqui a promessa, né, que Moroni escreve por meio do Espírito ali, dizendo que no dia em que nós formos limpos, né, que se tornarmos, nos arrependermos de nossos pecados, nos tornarmos limpos, vai ser o dia que essas revelações vão vir para nós, né? Baseado nesse relato, eu diria que seria no milênio, né? Para a gente se tornar puro nesse nível aqui. Pode ser que venha antes, mas parece que o mundo vai ficando cada vez mais iníquo, né? E não cada vez melhor. Então, talvez seja no milênio aqui que a gente possa ter essas placas. E também, quando ele falou aqui que para nós recebermos esse registro, a gente precisa ter uma fé como o irmão de Jared, né? Que viu o dedo do Senhor ali. Eu falei, nossa, é uma fé extraordinária, né? Tem que ser um grupo muito grande de pessoas para atingir esse nível de fé, para receber essas placas. Então eu falei, nossa, então talvez seja só no milênio mesmo. Mas uma coisa é certa. Bom, como é que a gente quer receber as coisas, mas sem sacrifício, né? Ou seja, se eu quero receber as mesmas coisas que o irmão de Jared recebeu, eu também preciso ter a mesma fé que ele, né? Eu não posso esperar, né, ter uma vida mansa aqui na terra, só sossegado, né, não me sacrificar em nada, em prol do próximo, em prol do evangelho, em prol de compartilhar o evangelho com as outras pessoas, ou até mesmo pessoas que estão passando por calamidade, sofrendo catástrofe. Eu não posso somente passar nessa vida e não ajudar essas pessoas. Então eu também tenho que me sacrificar e ajudar essas pessoas. Tá bom? Aqui, eu peguei esse assunto das 24 placas aqui, e aí eu peguei algumas escrituras para ir esclarecendo aqui para nós. Em Doutrina e Convênio, seção 17, Joseph Smith, ele poderia, né, mostrar as placas a 3 pessoas, a 3 testemunhas, tá bom? E aí, então, essa revelação veio aqui para Oliver Cowdery, Martin Harris, e o outro era
David Whitner, né? Se não me engano, eram esses três aqui. E aí, então, em Doutrina e Convênio, seção 17, o versículo 1 diz assim: Eis que vos digo que devereis confiar em minhas palavras, e se o fizerdes de todo o coração, vereis as placas e também o peitoral, e a espada de Labão, e o Urim e Tumim, que foram dados ao irmão de Jared, no monte, quando ele falou com o Senhor face a face. Então, vejamos que o irmão de Jared, ele tinha o Urim e Tumim, né? O que é o Urim e Tumim? Essa palavra, Urim e Tumim, Abraão também tinha o Urim e Tumim, tá bom? Essa palavra Urim e Tumim no hebraico, deixa eu pegar o significado dela aqui no hebraico. Deixa eu ver aqui. No hebraico, Urim e Tumim significa luzes e perfeições, tá bom? Então esse é o significado. Eram duas pedras, né, num aro, né, como daria para usar como um óculos também, né, igual isso aqui, né, duas pedras ali. Ele servia para ver coisas do futuro, do passado, do presente, tá bom? Então o Urim e Tumim servia para isso. Inclusive para traduzir registros antigos, tá bom? Na mensagem de amanhã, a gente vai ver que o rei está perguntando aqui para Amon se ele sabe interpretar essa língua e traduzir, e ele fala que não. Mas ele vai falar, né, eu vou compartilhar essa mensagem amanhã, que ele sabe de alguém que sabe, ou seja, que o rei Mosias tinha esse Urim e Tumim, tá bom? E ele podia interpretar essas placas aqui, o que vai deixar o rei Lime muito feliz aqui. Bom, vamos continuar aqui sobre as placas. Eu li Doutrina e Convênio 17:1. Eu vou ler aqui Éter capítulo 5, versículo 1 em diante. Aqui Moroni, né, em Éter capítulo 5, ele é como... Éter capítulo 5 a gente ainda vai estudar mais para frente, mas é como se fosse uma carta de Moroni pessoal para Joseph Smith, porque ele sabia que nessa época Joseph Smith estaria traduzindo o livro, que ninguém podia ver as placas. Então ele escreve essa placa, essa parte aqui no registro, né, no livro de Éter, justamente para Joseph Smith. Veja como parece uma carta pessoal para Joseph Smith, né, em Éter 5. E agora eu, Moroni, escrevi essas palavras que me foram ordenadas segundo minha memória, e disse-te as coisas que selei. Portanto, nelas não toqueis, com o fim de traduzi-las, porque isso será proibido, a menos que no futuro Deus julgue prudente. Então ele já está avisando a Joseph Smith aqui, né, que não era para tocar nas partes seladas ali. Eis que poderás ter o privilégio de mostrar as placas àqueles que hão de ajudar a trazer à luz essa obra. E serão mostradas a três, pelo poder de Deus. Portanto, eles saberão com certeza que essas coisas são verdadeiras. E pela boca de três testemunhas essas coisas são estabelecidas. E o testemunho de três, esta obra, a qual será demonstrada o poder de Deus e também as suas palavras, a qual o Pai e o Filho e o Espírito Santo dão testemunho. E tudo isso se levantará como um testemunho contra o mundo no último dia. E se acontecer que se arrependerem e vierem ao Pai, em nome de Jesus, serão recebidos no reino de Deus. E agora, se não tenho autoridade para falar essas coisas, julgai-vos, né? Ele termina aqui as palavras dele, na verdade. Bom, a parte que eu queria compartilhar aqui com vocês, né? Moroni escrevendo aqui para Joseph Smith que ele poderia mostrar essas placas pelo poder de Deus. Ou seja, essas três testemunhas que viriam ali as placas, elas viriam pelo poder de Deus, né? Ou seja, eles veem, tem o depoimento das três testemunhas, que é essas três aqui que está sendo mencionada, e tem o testemunho de 8 testemunhas, tá bom? O depoimento das 8. O das 8 testemunhas, elas veem somente as placas, tá bom? Elas manuseiam as placas ali e tudo, mas essas três testemunhas, elas têm um testemunho espiritual das placas. Porque um próprio anjo de Deus, o próprio Moroni, mostra essas placas a eles. Também eles ouvem a voz do Pai, ordenando que eles prestassem testemunho da veracidade dessas placas. Então é incrível essa parte, tá bom? Então aqui ele fala sobre essa parte aqui. Vou finalizar aqui com Éter 15, versículo 3, por conta do tempo aqui. Éter 15, versículo 3, também falando sobre essas placas, né? Diz assim: E o Senhor falou a Éter e disse-lhe, vai. E ele foi e viu as palavras que o Senhor tinha dito a todas
todas as palavras que o Senhor tinha dito havia se cumprido, e terminou o seu registro. E a 100ª parte não o escrevi, e ocultou-a de modo que o povo de Lime o encontrou, né? Então aqui a gente volta para o começo da história, quando o povo de Lime encontra essas placas. Então o próprio Éter aqui, né? Ele selou essas partes, essa parte do registro ele guardou e foi achado pelo povo de Lime, tá bom? Então uma história liga a outra, tá bom? Só quero compartilhar o meu testemunho, né? Que a gente tem que dar valor primeiro às placas que nós temos, ou seja, às escrituras que nós temos. A partir do momento que nós valorizarmos essas escrituras, talvez a gente receba essas outras aí. Que vamos receber é certeza, né? Mas pela descrição que está aqui, às vezes parece que vai ser só no milênio mesmo. Tomara que não, que nós possamos ter o privilégio, né, de estudar mais a palavra do Senhor. Mas, se nós não valorizarmos essa que nós temos, com certeza não receberemos mais, tá bom? Então é essa a mensagem que compartilho com vocês hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.